vai Sim, conversar hoje um pouco, né, Davi, sobre o quanto é importante a gente liberar o canal do amor. Muitas vezes é bloqueado esse canal na nossa infância com essas falsas impressões que a gente faz diante das vivências que a gente tem com as pessoas mais importantes da nossa vida. Às vezes são os pais, né? Normalmente são os pais, mas às vezes também podem ser outras pessoas, né? Que ficaram mais presentes, como os avós, como os professores da escola. Então, essas impressões, elas vêm, né? Elas são fixadas na criança através dessa convivência com essas pessoas que ficam mais presentes com ela nessa primeira infância, né? Do 1 aos 7 anos. E isso. diz, a Viva, pode falar. É que, como a gente conversou um pouco na live passada, né, sobre imagens e as impressões que ficam registradas no nosso inconsciente, e que aí, à medida que a gente vai fazendo uma investigação, a gente vai descobrindo que cristalizações, né, e enrijecimentos são esses, tanto mentais quanto emocionais. E aí nessa live de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre as imagens que são construídas dessa relação mais próxima que a gente tem, que são com os nossos pais. Seja bem-vinda, Silvia. Isso. É muito importante a gente entender que vamos dizer assim, essas impressões, elas muitas vezes elas podem bloquear o canal do amor, né? O canal que faz com que a gente experimente as coisas boas da vida, né? Que nos dá a possibilidade da gente amar o outro, da gente se amar, da gente conseguir enxergar as coisas com maior clareza. Então, é muito interessante a gente entender essas impressões, né? Que muitas vezes estão lá no nosso inconsciente agindo e a gente não as percebe e acabam fazendo com que aquelas repetições, né, que a gente também já falou em uma live sobre as repetições e também tem vídeo meu aqui no Instagram e no Facebook falando sobre isso, que essas impressões normalmente é o que faz com que a gente faça as repetições, né, diante das nossas ações e reações, para que a gente possa entender o que está acontecendo e poder dar um novo passo na espiral do crescimento. Sim, essa relação, né, de como a gente percebe e enxerga os nossos pais, nosso pai, nossa mãe, vai nos mostrar, é como se fosse um espelho para como nós nos relacionamos com o amor, como nós nos abrimos ao fluxo do amor. Então, a gente vai vivenciando, né, na infância algumas questões, né, da forma como os nossos pais nos tratam, da forma como a gente percebe esse tratamento, porque muitas vezes nós temos irmãos que recebem, digamos assim, o mesmo tratamento ou estão dentro do mesmo ambiente e as questões que as pessoas desenvolvem para se perceber são diferentes, né? Porque cada pessoa tem questões próprias e como a gente passa a perceber e aí se relacionar com esses pais tem uma característica própria. E aí é importante que a gente vá percebendo e se dando conta e compreendendo que características são essas, porque isso vai nos trazer clareza de que imagem que nós criamos, né, sobre esses pais. O que seriam essas imagens, né? Seria a gente olhar para uma atitude ou um comportamento ou uma forma de estar e de ser dos nossos pais e a gente vê apenas aquilo, aquela dimensão, porque são aquelas questões que Davi, eles aqui com um expressam. probleminha aqui. Tá me ouvindo? Lá. Eu estou ouvindo, mas estou ouvindo bem baixinho. Não sei o que foi que houve. Ah, Pronto, não, pronto. talvez seja. Voltou?
Voltou. Então, talvez seja o meu áudio mesmo. Enfim. Não, foi Mas algo então, que mudou e eu não entendo o que foi. Mas vamos lá, vamos continuar. como eu estava falando, né, assim, a gente tem uma interação, né, com os nossos pais ou com as pessoas que estão mais próximas que cuidam da gente quando na infância. E aí a gente costuma perceber essas pessoas com algumas características fixas e rígidas. E aí sempre que a gente se relaciona com essas pessoas, a gente vê apenas essas características e não consegue perceber que a pessoa tem várias outras e é uma multiplicidade de facetas, né, que a pessoa pode apresentar e pode expressar, né, que ela é um ser humano com questões difíceis, com questões fáceis, e aí muitas vezes a gente se enrijece em uma percepção e acaba que esse enrijecimento dessa percepção em relação aos pais se reproduz em diversas outras relações na vida e a gente fica muitas vezes sem saber por que que outras pessoas vêm nos apresentar aquelas mesmas características que foram difíceis no relacionamento que tivemos com os nossos pais. Isso que o Davi está falando é muito importante, né? Porque está ligado com as repetições realmente da vida. E isso é o processo de aprendizado, né? Então é muito importante a gente entender quais são os pontos onde a gente é mais ansioso, onde dentro da gente fica aquela dúvida, né, que não fica fluido, que não fica tranquilo, onde é que a gente está preso, né, onde é que a gente está dependente de algo. Então a gente perceber esses pontos vai ajudar a ter essa percepção, né, de onde está essa repetição, que às vezes a gente está no inconsciente, está totalmente lá no inconsciente, né, Davi? E aí acaba prendendo esse fluxo do amor, né? E está preso exatamente nessa falsa imagem e nessa falsa impressão, nessa impressão distorcida dos pais, né? E na realidade nossos pais são grandes mestres, né? São grandes guias para nós, né? Nós não temos que resolver nada diretamente com nossos pais, a gente tem que resolver no nosso interno, né? A gente tem que olhar para o que eles trouxeram para a gente, porque eles nos lembraram do que a gente precisa trabalhar conosco. Então, a gente entender o que aconteceu conosco ajuda a gente a dar esse passo, mais um passo diante dessa visão interna. Isso. E essa compreensão é importante que a gente busque uma abertura de aceitação, porque à medida que a gente vai percebendo, identificando essas relações inconscientes, né, essas dimensões, a gente vai descobrindo que elas têm muitas facetas e muitas camadas. E aí, quando a gente vai entrando em contato, né, com a abertura para entender, para compreender, para acolher, essas camadas vão se expandindo e aí vai se tornando mais claro os diversos aspectos que estão relacionados, né, com essas interações e essas cristalizações que a gente cria e, e a gente vai podendo se abrir para a vida da forma que a vida se mostra, da forma que a vida se mostrou, né, quando fomos crianças, e aí a gente vai podendo se desapegar e se desprender desse enrijecimento que ficou ali desse período da infância. Isso, exatamente. E é muito importante porque nessa hora a gente olha também os nossos sabotadores, né, Davi? Que muitas vezes o quanto a gente pega e age de uma forma que a gente atrai uma nova situação e que a gente acaba confirmando que aquilo é a verdade, né? Para confirmar a nossa crença, né? Então, assim, observar momentos onde a gente faz isso é muito importante, para que a gente possa identificar onde nós mesmos estamos nos sabotando nessa percepção das nossas repetições, né? E é muito interessante essa questão que o Davi falou, da aceitação, do acolhimento, né?
e trazer, né, um exercício. Eu vou trazer aqui 3 ações que são muito importantes para a gente fazer. Uma é a gente trazer a consciência do sentimento que a gente tem com os nossos pais, né? A gente parar um pouco, sentar e se conectar com esse sentimento que tem dentro da gente diante de cada pai, né? Do pai, da mãe, da pessoa importante que lhe ajudou na sua infância, né? Um outro ponto muito interessante de você olhar é você olhar para esse sentimento, se você, quando olha para os seus pais, você olha para eles de forma ampliada ou de forma restrita, né? Se você olha assim, olha, esses aqui são as dificuldades dele, né? Eles trouxeram isso aqui para mim como dificuldade, mas eles também têm essas qualidades, ou a gente só olha para os defeitos, né? É importante a gente olhar e poder acolher esse ponto também, né? Olhando para o que o Davi falou. Essa aceitação para poder a gente ampliar um pouco mais a visão que a gente tem com relação a eles, né? Porque isso aí vai ajudar a gente a se olhar também com essa aceitação, né? E entender que dentro de nós temos os dois lados, né? Tem o bom e o ruim, o certo e o errado, e que nós todos estamos aqui nessa busca de dar esses passos, né? E que eles trouxeram para nós exatamente esse ponto para a gente despertar. Um outro ponto muito interessante de olhar é que na hora que a gente olha isso, a gente consegue olhar para nós com maior clareza. A gente consegue nos perceber com mais abertura, né? A gente vai conseguir perceber onde a gente está se paralisando, onde existem conflitos, onde é que está em alguma relação disso que a gente está vivendo com algum conflito que a gente vive na vida. Então, são pontos bem interessantes de vocês estarem fazendo uma reflexão. E é muito interessante também, a gente tem um ponto que eu acho fantástico, que é assim, é a gente fazer essa reflexão toda, mas ter uma conexão interna muito grande nessa permissão da gente receber a verdade através de insights, dessa conexão maior com Deus. Então, a gente poder olhar para isso e poder permitir que cheguem informações também de outras formas. E aí tem um parêntese assim, bem interessante para quem ainda já perdeu os pais, né? Os pais já estão no outro plano. Então, mesmo as pessoas que já não têm os pais aqui, né, aqui nessa vida, você pode se conectar com o seu interior, se conectar com Deus, porque esses insights, eles podem vir a chegar com muita clareza, com muita verdade para você. Isso, e como o Suíne está falando, né, a gente vai receber insights porque a vida constantemente vai nos trazer novas possibilidades através das relações com as outras pessoas, de perceber que pontos foram esses que ficaram, né, rígidos. E aí, quando a gente olha para as repetições, para os padrões cristalizados, né, a gente vai podendo identificar como é que a gente vê a vida e como é que a gente viu esses nossos pais, né, quando nós éramos crianças. E aí a gente, à medida que a gente percebe como isso acontece, né, as repetições e esse processo de rigidez, a gente pode, poxa, aqui tem uma coisa que está recorrente, né? Para, respira, de repente anota, né, essa percepção, se vieram pensamentos, quais foram os pensamentos que vieram, se vieram algumas emoções, né, que emoções foram essas. E aí, à medida que você vai fazendo isso, você vai conseguindo identificar que ali tem uma reação automática a uma determinada situação, né? E quando a gente tem uma reação automática a determinada situação,
significa que a gente não está conseguindo fluir livremente com o que a vida está trazendo. Porque sempre que a vida traz algo, eu vou e reajo da mesma forma, com o mesmo padrão. E aí, esse convite, né, que está sendo feito aqui, é para que a gente vá ampliando a percepção desses padrões, né, e a gente possa, à medida que a gente compreende, após uma meditação, uma respiração, o porquê daquele padrão estar ali, a gente poder se desapegar daquele padrão e liberar um pouco mais o fluxo. E aí, quando eu digo um pouco mais, é porque é aos poucos que a gente vai fluindo, né, e soltando essas rigidez e essas cristalizações e permitindo que outras coisas venham, coisas que muitas vezes a gente não precisa planejar ou que a gente não espera e que a gente pode confiar que a vida está trazendo algo, né, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado e para o nosso bem. É isso aí. E aí tem uma coisa muito bacana, né, que a gente olhar para isso que o Davi está falando e deixar acolher e aceitar no sentido também para que a gente não crie resistência a esses movimentos, né? Dizer assim, mesmo que a gente se perceba numa repetição, reagindo, é importante. Só o fato da gente tomar consciência já ajuda, né? Já é um passo, né? A gente também colocar na curva. E aí poder dar um passo, percebeu, pelo menos já percebeu que está reagindo, né? E não se enrijecer, né? Não se bloquear. Ao contrário, deixar com que o canal flua, como o Davi está falando. Deixar com que esse canal fique aberto, né? Imaginem como um canal de um rio, né? Vamos dizer que um rio tem um braço. E aí você vai lá e fecha aquele braço de água. O que vai acontecer? Vai ficar gerando uma certa pressão, né? Então, não bloqueiem esse fluxo. Deixe que a coisa aconteça e vá olhando, percebendo, presente, para que você possa estar trazendo à tona essa consciência. Eu acho que é bem isso, né, Davi? Exato. E a percepção, né, que a gente está trazendo, né, como falamos no início, existem várias dimensões, vários aspectos, né, que a vida nos traz, mas essa relação com os pais, ela é a essência e é fundamental. Porque como eu me identifico, como eu me relaciono com a minha mãe ou com o meu pai, vai me mostrar como eu me relaciono com a vida de uma forma mais ampla. Como é que eu vejo a vida de uma forma mais ampla. Então, o que eu penso sobre minha mãe? O que eu sinto a respeito da minha mãe? O que eu penso sobre o meu pai? O que eu sinto a respeito do meu pai? Isso vai nos mostrar, se a gente consegue identificar com clareza, sobre como eu penso inconscientemente sobre a vida, como eu me sinto inconscientemente sobre a vida, né? E da mesma forma na relação com o pai. Né? E aí quando a gente vai identificando essas interações, e aí à medida que a gente compreende por que elas estão ali, e a gente em algum momento consegue se desapegar, a gente se abre, né, para receber a vida da forma como ela se apresenta. E aí a gente passa a contribuir com o fluxo da vida de uma forma mais livre, mais harmônica. E isso aí que o Davi está dizendo, só complementando um pouco mais, é assim, a gente olha como a gente lida com os pais e percebe na gente, e olha como isso é um reflexo de como a gente lida com a vida. E mais, um passo a mais é você olhar o espelho de tudo que você vê no outro, aquela história do dedo, né? Quando a gente aponta o dedo para alguém, a gente está apontando 3 dedos para a gente. Então, trazer a consciência que tudo que a gente está vendo no outro, na realidade, está em nós, né?
nas devidas proporções, mas está em nós. E como olhar para isso também, né? E olha que lugar lindo que o Davi está, em Salvador, está fazendo um trabalho por lá. Fala aí, Davi, do seu trabalho que você vai fazer por aí. Então, eu estou aqui em Salvador, mas não deixei de fazer as nossas lives, né? Estou aqui na parte do centro histórico, ali está o mar, e vim participar de trabalhos relacionados à constelação e também realizar uma conversa, né, sobre como a gente pode olhar para os filhos, né, a partir da visão dos pais, e perceber estes filhos como presentes de Deus, que caminham para nos ensinar e para aprender e para contribuir, né, com esse processo de tomada de consciência coletivo de uma forma mais livre, de uma forma mais harmônica, né? E aí vamos fazer essa conversa na quinta-feira à noite no Ateliê da Alma, lá na Pituba. É um trabalho muito lindo esse que ele está desenvolvendo lá. E aí, eu acho que fica aí a reflexão, né, dessa live de hoje, para que a gente possa olhar para os nossos pais, respirando e aceitando-os, que a gente possa ampliar essa visão que a gente tem com relação a eles, que a gente possa olhar para isso, sabendo que isso é um reflexo de como a gente reage na vida e como a gente também se vê, né? Então, olhar para esse ponto e dar uma mergulhada nisso. E quem quiser conversar conosco no direct pode conversar se tiverem alguma dúvida.